Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre como funciona o processo seletivo a partir da perspectiva da empresa. Esta é uma live para você que sempre teve curiosidade para saber como funciona o processo seletivo lá pela perspectiva da empresa que está abrindo, divulgando essa vaga, como é que ele se organiza, como é que essa vaga é pensada, como é que a empresa busca, se prepara para encontrar aquele candidato. Muitas vezes a gente está lá olhando, né, as vagas e tentando entender como a empresa está se organizando, o que será que ela está buscando. Essa é uma oportunidade para você que é curioso e que gosta de explorar cada vez mais os detalhes sobre recrutamento, seleção, processo seletivo, para se sentir cada vez mais preparado e seguro. Então, por onde começa a perspectiva da empresa? Uma vaga surge a partir de uma demanda. Então, a primeira coisa é a empresa tem uma demanda. Essa demanda pode surgir porque um funcionário pediu demissão, porque aumentou a demanda da empresa e vão ter que contratar novas pessoas para dar conta do crescimento, do aumento de trabalho, porque alguém vai ser desligado da empresa. Muitas vezes a empresa expande, cresce, cria novas áreas, amplia os setores. Então, quando você vê uma vaga divulgada, pode ser que seja uma vaga para substituir alguém, alguém que foi demitido, alguém que foi promovido, alguém que pediu demissão, ou seja para aumentar o quadro da empresa porque teve novas demandas, porque ela está crescendo, porque uma nova área está surgindo naquela instituição. Bom, depois que o gestor percebeu essa demanda, ele vai procurar o RH para abrir a vaga. Cada empresa tem o seu formato de trabalho. Então, em cada empresa, a verificação do orçamento, se é possível, se é disponível, né? Se há disponibilidade para esse orçamento, vai acontecer de acordo com o processo interno de cada instituição. Mas geralmente o gestor identifica a necessidade, busca uma aprovação e o setor que fizer a aprovação lá dentro da empresa autoriza para que o gestor faça a abertura oficial da vaga. O que é isso? O gestor vai acessar um formulário, geralmente, que está disponível dentro do processo da instituição e ele vai sim, nesta hora. Oi, Nara, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Fê, que bom encontrar vocês aqui. Bom, voltando aqui um pouquinho, dentro dessa demanda, vamos abrir a vaga, o gestor vai geralmente acessar um formulário e neste formulário ele vai trazer as respostas fundamentais para que o recrutador consiga fazer um bom trabalho de recrutamento. Bom, o que o gestor vai responder nesse formulário? Quais as informações que ele tem que passar? Ele tem que dizer qual é a formação acadêmica que ele espera do profissional que está em processo seletivo, que vai ser contratado. Por exemplo, ele precisa ter um técnico em enfermagem, ele precisa ter uma graduação em enfermagem, é um profissional que tem que ser, ele pode estar cursando um curso de administração ou ele tem que ser formado em direito. Os detalhes da formação costumam estar sempre presentes na ficha de abertura de vaga. Então, o gestor tem que dizer, olha, eu busco um profissional e ele pode ser da área de RH, de recursos humanos, de psicologia ou de administração.
ele traz mais ou menos uma clareza para o recrutador de qual é a área de formação que ele busca para o novo profissional que vem fazer parte da equipe dele. Depois que ele deixou claro qual é a formação, ele também vai trazer outros detalhes relevantes, como, por exemplo, essa vaga é para trabalhar presencialmente ou remoto? Nós precisamos fazer uma seleção local, tem que ser alguém dessa cidade, ou pode ser alguém do estado, alguém de qualquer parte do país? Todas essas informações são altamente relevantes para o recrutador, porque isso vai dizer para ele qual é o tamanho do acesso que ele vai ter para a amplitude desse recrutamento. Por exemplo, eu só posso recrutar aqui em Porto Alegre ou eu posso chamar alguém do Brasil inteiro? Isso aumenta fortemente as possibilidades, né, de encontrar alguém com os requisitos que o recrutador está buscando. Então, essas respostas são muito importantes para o recrutador. Aí, definido esses detalhes, também vai se trabalhar qual é a pretensão, né? Qual é a disponibilidade de orçamento para salário que a empresa tem neste momento. Ela vai dizer, olha, o nosso valor é X, ou ela vai dar uma faixa de salário, nós podemos contratar alguém que tenha pretensão salarial entre A e B, né? E aí vai se desenhando o escopo da vaga. Bom, chegamos na parte de conhecimentos técnicos. É preciso que o gestor traga ali boa parte da descrição do conhecimento técnico mais relevante para aquela vaga. Então, essa vaga precisa de um profissional que conheça de Excel, PowerPoint, algum programa específico, ele vai trabalhar com indicadores. Se for indicadores de BI, quais ferramentas que a empresa vai trabalhar, o que de conhecimento técnico esse profissional precisa ter. E, na sequência, ele vai também descrever quais são as competências comportamentais esperadas para aquela vaga. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar numa área de vendas e precisa ter uma grande persistência, uma grande habilidade de tratar bem as pessoas, de atendimento ao cliente. Então, o que acontece? Todas essas características vão estar descritas na vaga. Olha, precisamos de alguém que tenha uma boa comunicação, que seja persistente, que não desista no primeiro não do cliente. Então, veja, conhecimentos técnicos, o que essa pessoa precisa saber fazer? E conhecimentos comportamentais, como ela faz? Como ela tem que se portar? Quais as características que ela precisa ter para atender a esta vaga específica? Então, veja, quando você vê uma vaga divulgada, é muito importante que você olhe naquela divulgação e perceba exatamente quais são as características que a empresa busca para esse processo seletivo. Por quê? Porque daí você, se você vai se cadastrar ou se candidatar para participar desse processo seletivo, você vai se preparar de acordo com o que você viu lá descrito na vaga. Agora, se a vaga está pedindo um profissional, por exemplo, formado em enfermagem, e você não tem ainda a graduação em enfermagem, provavelmente você não vai ser chamado para essa vaga. Agora, se você sim, né, encaminhou, olha, aqui tem uma pergunta: o que é mais valorizado dentro das empresas? Habilidades técnicas ou pessoais? Adorei essa pergunta. Ela veio aqui, ó, da nossa equipe. O que é mais valorizado? Gente, eu gosto de dizer assim, ó, quando a empresa abre uma vaga, ela precisa muito de uma entrega. Ela está buscando um resultado. Então, nenhuma instituição abre uma vaga simplesmente para ter mais um colaborador na empresa. Não, ela está precisando muito
de uma pessoa que venha agregar valor, que venha contribuir para o resultado. Então, sempre se tem uma grande expectativa para toda e qualquer contratação em uma empresa. Todas as vagas são muito importantes para a empresa. Então, quando você vê uma vaga divulgada, entenda, a empresa está precisando muito de ajuda naquele segmento, naquela atividade. Então, você precisa olhar quais requisitos desta vaga. Lá vai dizer quais são os requisitos técnicos e comportamentais. Zuleika, o que é mais importante? Nós estamos vendo um movimento nas redes e nos RHs valorizando cada vez mais as competências comportamentais e entendendo que as empresas também podem ensinar as competências técnicas. Então, eu conheço instituições que estão criando formações internas, preparo de treinamentos, desenvolvimento, para que as pessoas desenvolvam o conhecimento técnico necessário. Mas o conhecimento comportamental, ele é muito importante e nem sempre as empresas estão estruturadas e preparadas para ajudar as pessoas a desenvolverem. Então, eles vão buscar alguém que preferencialmente já tenha essa competência desenvolvida. Então, eu diria para vocês, enquanto recrutadora, enquanto consultora, que percebo o movimento de muitas empresas abrindo vagas, fazendo seleção, eu diria que as duas competências são muito importantes, tanto as técnicas quanto as comportamentais. Mas entendo que neste momento as empresas têm valorizado com mais ênfase ainda as comportamentais, porque muitas empresas estão podendo formar as pessoas e disponibilizar recursos para que as pessoas aprendam as competências técnicas. Já as comportamentais, como por exemplo, relacionamento interpessoal, contribuir para que o clima da área da empresa seja agradável, essas competências, elas são muito valorizadas. Cada vez mais nós percebemos a empresa buscando cooperação, colaboração, trabalho conjunto, interdisciplinar, multidisciplinar, integrado. As empresas estão fazendo esse movimento de mudança de comportamento para que daquele velho modelo de trabalho para um novo modelo de trabalho. As empresas, sim, são competitivas. Os negócios, o mercado, ele é competitivo. Mas a gente tem informações muito atualizadas de pesquisa de que é saudável existir essa competitividade entre as empresas, entre os negócios, mas dentro da empresa existir cooperação, existir um trabalho conjunto. Por quê? Um conceito um tanto óbvio e lógico que nós tínhamos antes, mas que nós não tínhamos tão presente antes, mas que é muito, para mim, ele faz muito sentido. A empresa funciona como uma engrenagem. Se um dentinho quebra, para tudo. Então, essa ideia de setores competindo, pessoas competindo fervorosamente dentro da instituição, tem mudado, esse conceito tem mudado. Se percebe que pessoas trabalhando mais satisfeitas, mais colaborativas, podendo ajudar e receber ajuda dos colegas, se torna muito mais valorizado, gera tem oportunizado melhores resultados para a área e, consequentemente, para a empresa. Então, eu diria, você que está se preparando para um processo seletivo, sim, continue se desenvolvendo, fazendo cursos técnicos, fazendo graduação, pós-graduação, se especializando, sendo um profissional com um conhecimento diferenciado na sua área técnica. As empresas precisam, sim, de conhecimento técnico, mas só isso não é suficiente. Antigamente, a gente buscava muito um profissional que fosse altamente diferenciado tecnicamente na sua área. Hoje, só isso não é suficiente. Nós precisamos de uma pessoa que tenha também muitas habilidades, muitas competências comportamentais.
E uma delas que eu já digo assim de cara que para basicamente 100% das vagas é necessário é uma boa habilidade de relacionamento interpessoal. Claro que depois cada vaga tem a sua especificidade. Tem uma vaga que precisa uma pessoa com uma melhor oratória, com uma melhor capacidade de comunicação. Tem outras vagas em que a pessoa não vai ter contato com o cliente, não vai fazer nenhum tipo de treinamento interno, ele não precisa ter toda essa habilidade de comunicação, por exemplo. Então, as competências comportamentais também vão mudar de acordo com cada vaga. Mas ressalto aqui para você que veio buscar, nossa, mas eu preciso saber alguma coisa que ela é básica para todas as vagas. Eu diria, basicamente todas as vagas que eu recebi nos últimos anos tinham lá como competência comportamental bom relacionamento interpessoal. Ai, mas eu não tenho esse bom relacionamento interpessoal. Então, vamos começar a desenvolver isso. Comece a identificar quais pontos que você precisa buscar desenvolver no seu dia a dia para que você consiga demonstrar isso no dia da entrevista e, de fato, consiga entregar isso para a empresa. Eu trabalho ajudando as pessoas a se recolocarem profissionalmente, mas a minha grande preocupação não é apenas que a pessoa consiga um trabalho hoje, mas sim que ela se mantenha e tenha sucesso nesta nova vaga, nesse novo trabalho em que ela está iniciando. Então, lembra, tudo que você trouxer na entrevista e quando você conquistar uma vaga por mérito, você precisa sustentar na sua prática, no seu dia a dia depois de contratado. Por isso que eu reforço muito, processo seletivo, ir para uma entrevista, não é você fazer uma encenação, mas sim você demonstrar o seu melhor de forma verdadeira. Então, sempre que você percebe que existem competências muito valorizadas, busca desenvolver. Se for técnicas na sua área, ótimo, faz um curso, faz uma formação, tenta desenvolver, vai lá, traz essa certificação para o seu currículo. Agora, se for uma competência comportamental, tenta no teu dia a dia, começa a estudar, busca profissionais que possam te ajudar, porque isso vai fazer a diferença na tua entrevista, com certeza, tá? Então, voltando aqui lá para a nossa vaga de a abertura de vaga lá do gestor, ele vai trazer, então, todas essas informações que a gente falou, e geralmente o RH procura o gestor para entender os detalhes desse perfil, como eu estava te dizendo, se tem que ser uma pessoa mais comunicativa ou pode ser uma pessoa mais introvertida, se nós precisamos de um profissional que vai trabalhar com equipe ou é um profissional que vai trabalhar mais numa atividade especializada, mais individualmente. Então, esse alinhamento do gestor com o RH costuma ser um alinhamento muito bom e fundamental para o processo seletivo para que o RH acerte, né, no sentido de trazer o melhor candidato para aquela vaga. Bom, vaga está aberta. Qual é a próxima etapa? Recrutamento. O RH vai perguntar para esse gestor ou para os gestores da empresa se essa vaga deve ser aberta internamente ou externamente. Então, vamos fazer um recrutamento interno, um recrutamento externo ou um recrutamento misto, interno e externo ao mesmo tempo. O que os gestores como eles costumam ajudar nesse momento? Eles podem dizer, olha, eu tenho profissionais que atendem a este perfil e eu acho que por meritocracia eles devem participar do processo seletivo. Então, abrimos a vaga internamente. Agora, muitas vezes os gestores olham para a vaga e dizem, olha, não tenho na minha equipe hoje alguém com esses conhecimentos que vocês estão buscando. Então, não adiantaria abrir internamente para mim. E o outro diz a mesma coisa, e se todos entenderem que naquele momento não tem um profissional internamente que atenda aos requisitos, se abre somente uma vaga externa. Ou seja, nós vamos divulgar no mercado. Essa divulgação costuma acontecer no LinkedIn da empresa. Os funcionários da empresa também tendem a compartilhar
as vagas, né, da própria empresa onde eles trabalham. Depois se abre no site, nas redes sociais da empresa e também se busca indicação. A indicação de colegas do RH, porque os RH se trocam vagas, indicação de funcionários da empresa. Então, é comum as empresas divulgarem para suas redes, né, para as pessoas da sua rede de contatos, as vagas que eles têm para ver se alguém indica, porque as indicações são muito valorizadas no mercado hoje. Porque, por exemplo, você conhece um bom profissional que já trabalhou com você, que você sabe da responsabilidade da entrega, você me diz, olha, Zuleika, trabalhei com essa pessoa, é um ótimo profissional, naturalmente que eu vou priorizar conhecer esse profissional que tu estás indicando. Até porque, se eu sou do RH, eu tenho muitas vagas abertas, eu quero agilizar esse processo. Então, as empresas, os RHs, lançam mão desse, vamos chamar assim, deste auxílio das suas redes de contato. Bom, a vaga está divulgada, talvez haja uma divulgação em sites, né, em geral, em sites de vaga, e depois de um tempo em que essa vaga fica aberta, o RH recebeu um determinado número de currículos. Algumas vagas divulgadas chegam muitos currículos, centenas de currículos. Eu já trabalhei em empresas onde a gente divulga uma vaga e chegam centenas e centenas de currículos. E outras vagas têm menos profissionais disponíveis no mercado, chegam menos currículos. Mas o RH geralmente tem uma meta, um prazo, então ele pode deixar essa vaga divulgada por um determinado tempo. Depois disso, ele fecha o recrutamento e começa a seleção. O que é a etapa de seleção? É quando o RH faz o contato e o candidato vai se apresentar para a empresa. Essa etapa de seleção, ela pode ser composta por muitas etapas que vão ser definidas por cada uma das empresas e na mesma empresa muda o formato de seleção de uma vaga para outra. Então, cada empresa vai decidir a forma de seleção. Se vai ter entrevista de coletiva ou dinâmica de grupo, vai decidir se vai ter prova de conhecimento técnico, se vai existir avaliação psicológica. Geralmente tem uma etapa de entrevista individual. Eu já vi empresas fazerem processo seletivo chamando os colaboradores para participar de um jogo, onde tem interação e dinâmica. Às vezes, até mesmo numa empresa terceirizada que oferece esses espaços de jogos, né? Onde requer um trabalho de equipe para conseguir concluir a tarefa, e isso também pode fazer parte do processo seletivo. Então, veja, cada empresa vai definir para cada vaga quais as etapas do processo seletivo que vão existir para aquele perfil em específico. Uma vez decidido isso, você vai ser convidado e cada vez que você for aprovado para a etapa seguinte, você vai fazendo, né, cada um desses passos que eu acabei de descrever. Passando a etapa inicial de definir quais as etapas do processo, nós vamos então para a etapa definitiva de seleção. Vamos imaginar que teve uma entrevista de grupo, isso vai ser agendado, o RH tende a conduzir essa entrevista, vai aplicar a prova técnica, faz a avaliação psicológica e agenda a entrevista individual, que inicialmente tende a ser só com o RH. Então, o RH vai definir que tipo de entrevista ele vai fazer. Se é uma entrevista mais tradicional, de revisão do currículo, de perguntas mais básicas, bem relacionadas ao currículo, se vai ser uma entrevista para avaliação de potencial, ou seja, uma entrevista que ajuda a imaginar qual o teu potencial para assumir as atividades daquela vaga aberta. Mesmo que você não tenha experiência específica na vaga,
a entrevista de potencial ajuda a entender a partir do que você já realizou na sua vida, seja na universidade, seja no colégio, enfim, qual a possibilidade de você vir a entregar aquela atividade para a empresa. Então, quando o RH opta por uma entrevista de potencial, por exemplo, nos Estados Unidos, essa é uma entrevista, um modelo de entrevista bastante adotado. Eles vão olhar o currículo escolar do candidato, o currículo da época da faculdade, quais as notas que ele tirou, projetos acadêmicos que ele se envolveu, e a partir dessa tendência de potencial em função das notas e dos trabalhos realizados, o RH tomou uma decisão, por um candidato que eles entendem que se aproxima do perfil da vaga. Aqui no Brasil, nós temos uma tendência maior de usar a entrevista comportamental por competências. Você pode perceber que geralmente aqui ninguém te pergunta lá na entrevista se você não te pede lá o teu boletim da escola, o teu currículo de notas acadêmicas, o teu diploma acompanhado do teu registro de notas. Então, vejam que essa prática aqui no Brasil, ela não é comum de avaliar o seu histórico escolar e de formação, mas sim, a gente percebe a entrevista comportamental por competências no sentido de que você vai falar muito das suas experiências passadas. E aí, o recrutador vai avaliar se o que você já fez vai ao encontro do que ele pretende fazer. Se o que você já fez vai ao encontro do que eles esperam para aquela vaga. Obviamente que não tem nenhuma regra, não tem certo nem errado, tem a opção da empresa. Aqui no Brasil, existem empresas que fazem avaliação de potencial. Existem empresas que fazem entrevista comportamental por competências. Existem empresas que preferem fazer uma revisão de currículo e verificar se a partir do que está descrito ali está tudo ok para assumir aquela vaga em questão. Então, você não tem como saber qual é a abordagem da empresa para onde você está indo fazer o processo seletivo. O melhor jeito é se preparar e conhecer um pouquinho de todas as abordagens. Bom, o RH entrevistou as pessoas e aí chega a hora de do RH selecionar alguns candidatos para apresentar para o gestor. O gestor, ele recebe 1, 2, 3, 5 candidatos, isso depende do combinado do RH com aquele gestor. E aí é o gestor que geralmente toma a decisão sobre quem vai ser contratado ou não. Ah, mas então a entrevista com o gestor é mais importante do que a entrevista com o RH? Não, as duas etapas são muito importantes. Por quê? Se o RH não te aprovar no processo seletivo, você não vai chegar na entrevista com o gestor. Agora, se o gestor também não te aprovar, você também não vai ser, o candidato direcionado para aquela vaga. Então, todas as etapas são importantes. Mas a decisão final tende a ser do gestor. E qual é a forma de recrutamento que esse gestor tende a adotar? Eu percebo que tem uma diferença, geralmente tem uma diferença na forma com que o RH conduz uma entrevista para a forma que o gestor, o diretor, o dono da empresa conduz as entrevistas. O RH tende a ser mais técnico, adotar uma metodologia, fazer perguntas bastante direcionadas para avaliar todas as competências técnicas e as competências comportamentais referidas lá na abertura de vaga. E o gestor da área, ele tende a fazer perguntas, algumas sobre a entrega, o resultado esperado para aquela função, e muitas perguntas mais, vamos dizer assim, relacionadas a algo mais intuitivo, mais... Sabe a diferença entre razão e emoção? Muitas vezes, o gestor da área, ele vai buscar saber sobre coisas
do tipo, o que te deixa feliz? Quais os teus valores? Por que você quer vir aqui para essa empresa? Ele quer saber do teu propósito. Ah, mas o RH não pode saber disso? Pode, ele pode fazer perguntas sobre isso? Claro que pode. Mas eu percebo que muitos gestores estão buscando identificar qual é a conexão que você tem com aquele negócio, com aquela área, e poder avaliar se você naquela empresa vai fazer a diferença. Sabe, o gestor geralmente é quem está sentindo muito a dor da falta daquele candidato, né? De preencher aquela vaga. Geralmente é o gestor que está com muitas metas apertando na porta, que tem prazo, que é cobrado pelos resultados. Então ele precisa ter uma equipe que o ajude a alcançar essas metas. E esse gestor, ele se preocupa muito em ter uma pessoa em quem ele confie, uma pessoa com quem ele possa contar. Então, ele é o cara que muitas vezes olha nos olhos, faz uma entrevista mais rápida. Muitas vezes a entrevista do gestor ela é mais rápida do que a entrevista com o RH, mas ele quer saber realmente a tua motivação, o teu interesse real em fazer parte daquela empresa para além do salário. O gestor, ele geralmente quer alguém que esteja engajado com a causa, que queira fazer a diferença. Pensa assim, na cabeça do gestor, todo mundo precisa de dinheiro. Então, o salário, ele é óbvio. Ele quer alguém que esteja buscando algo além do salário, que esteja buscando crescimento, que esteja buscando reconhecimento e que esteja buscando construir uma carreira de sucesso. E ele quer identificar, nossa, aqui na empresa nós temos a oportunidade, essa pessoa vai ser feliz aqui e nós também vamos crescer com a ajuda dessa pessoa. Então, eu costumo perceber diferença entre a entrevista do RH para a entrevista do gestor, né? Ah, adorei aqui, ó. A Jana está dizendo que ela diria que o gestor busca o brilho no olho. Adorei, Jana. Eu já ouvi muitas vezes na hora da abertura de uma vaga o gestor me dizer: olha, eu busco uma pessoa com brilho no olho. Bom, essa resposta para o RH ela é sempre muito difícil, né? Porque brilho no olho é uma coisa muito subjetiva, mas é exatamente isso que a Jana falou. Sim, o gestor busca brilho no olho. O que é isso? É uma pessoa que esteja motivada, engajada e que quer fazer a diferença naquela empresa. Então, se você vai fazer uma entrevista nos próximos dias, lembra, tem que mostrar esse brilho no olho, esse entusiasmo para o RH? Sim. E tem que mostrar para o gestor? Também. Nós acabamos de falar que as competências comportamentais são mais importantes ou muito mais valorizadas, por vezes, em uma entrevista do que as competências técnicas. E esse é um excelente exemplo. Essa motivação, essa disponibilidade para crescer e para colaborar, ela é muito valorizada nas empresas e especialmente no processo seletivo. Então, a empresa, o gestor aqui, vai ter que tomar a decisão entre os candidatos que ele recebeu do RH, qual deles, caso ele só tenha uma vaga, né? Qual deles ele vai ter que contratar. Gente, eu já percebi que muitas vezes o gestor gostou de 2, 3, 4 candidatos num processo seletivo, mas ele só tinha uma vaga. Então, ele vai ter que vai ter que ter a dura responsabilidade de escolher um, caso ele só tenha uma vaga. Então, eu quero te dizer que, se você chegou na última etapa do processo seletivo, entenda que você atende aos requisitos da vaga e que você é um ótimo candidato para aquela vaga. Muitas vezes, você vai ser contratado porque você foi o que ele entendeu que tinha maior conexão com a vaga. Por vezes, você não vai ser contratado porque você era um ótimo candidato, mas existiam outros bons candidatos e ele teve que escolher por algum detalhe.
Então, não se sinta mal, não desvalorize a sua capacidade, não entenda que esse processo seletivo não foi legal, bem pelo contrário. Toda vez que você participa de um processo seletivo, você está aprendendo, está se desenvolvendo e está tendo a oportunidade de deixar as portas abertas para uma empresa. Claro que você quer se recolocar e eu estou aqui torcendo para que isso aconteça. Mas muitas vezes a gente não vai ser aprovado no primeiro, segundo processo que a gente realiza. E eu não quero que você fique aqui frustrado por isso. Bem pelo contrário, entenda que você pode sim ser um ótimo candidato e às vezes não ser a pessoa escolhida, porque o gestor teve que tomar uma decisão por um detalhe ou outro, porque tinham muitos bons candidatos. E caso você tenha a sensação de que você não foi bem nesse processo seletivo, busque explorar um pouquinho mais para que da próxima vez que você for participar de um processo seletivo, você se sinta muito mais seguro, muito mais confiável e tenha ainda um melhor desempenho durante todo o processo. Mas eu quero aqui concluir dizendo que as etapas, você viu que são muitas etapas, são muitos detalhes, desde identificar uma demanda na empresa até o momento de decidir quem vai ser contratado. Tenha calma, tenha carinho com você mesmo, invista em autocuidado e esteja bem para fazer o seu melhor em cada processo seletivo que você participar. Se você for aprovado, parabéns, comemore, você merece. Você fez muito esforço e chegou lá. Se você ainda não foi aprovado, reconheça todo o seu aprendizado, reconheça que você é sim um bom candidato e que o gestor teve que tomar decisão por alguns detalhes. Siga o seu caminho investindo em autoconhecimento, em preparo, em se sair bem em processos seletivos, que logo, logo vai chegar a sua vez. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente compartilhou aqui hoje. Se vocês têm sugestões de temas para as nossas conversas, nos encaminhem pelas redes da Impulsionando Carreiras ou da Zuleika Hanheimer. E vai ser um enorme prazer compartilhar temas com vocês que vocês consideram relevantes. Muito obrigada pelo carinho e pela presença de vocês hoje. Nos vemos amanhã na live de amanhã. Beijo grande, até logo.